Vocês leram o mesmo capítulo que eu? Então o vovô Sigmund Alten estava ligado aos experimentos da Anya e tem amizade, entre aspas, com Donovan Desmond? E digo mais, ele sofre com as coisas ruins que ele fez no passado e talvez como um mecanismo de defesa, ele se esqueceu de tudo? Para não lembrar das coisas terríveis que cometeu com outras pessoas? Que capítulo bombástico de Spy Family! Eu tô simplesmente... Meu Deus, minha mente tá borbulhando, cheio de ideias, cheio de coisas, porque, cara, tivemos muitas respostas e não respostas nesse capítulo. E os mistérios aos poucos vão sendo revelados, porque agora parece que tem um cara que sabe sobre o segredo que a Anya esconde. E olha, será que ele vai contactar Donovan Desmond ou vai guardar tudo pra si? Ai, caramba, esse capítulo tá demais, galera! Vamos conferir como que foi tudo que rolou e se você tiver curioso, é claro que você está curioso pra saber um pouquinho mais, então bora pra mais esse vídeo de Spy Family. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estamos aqui para mais um capítulo de Spy Family, um capítulo bombástico, porque Sigmund Alten tem ligação com os experimentos da Anya, que, detalhe, aconteceram por acidente, segundo o primeiro capítulo. Só que será que foi acidente mesmo ou foi outra coisa? E digo mais, pessoal, pode ser até que o Sigmund ache que o Lloyd faz parte do governo, já que ele está com a Anya e o plano segue em ação. Pessoal, parece que tem muita coisa que pode rolar e o vovozinho ali parece sofrer de uma certa depressão ou então algo que o deixa pensativo, que o atormenta, às vezes de noite, porque ele se lembra das coisas ruins que ele, entre aspas, fez no passado, ou pelo menos fez parte. Pessoal, o negócio tá ficando bom em Spy Family. Por isso, bora pra mais vídeo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e, é claro, comprando os mangás de Spy Family que eu deixo aqui no link da descrição. Se vocês comprarem aqui pelo link da Amazon, ajudam o Mano Joe. Mas antes, deixa eu dizer pra vocês que eu fiquei chocado com os acontecimentos e principalmente pela cara do Sigmund no final do capítulo, quando ele faz aquela cara tipo, sei lá, velho, alguma coisa mudou com esse cara. Talvez ter participado de algo que afetou algumas pessoas e até mesmo crianças como a Anya em seu futuro, separando da sua mãe de alguma forma, fazendo alguma coisa assim, talvez tenha feito com que o velhinho tenha ficado muito mal. E como mecanismo de defesa, ele se esquece das coisas, né? Talvez seja isso, quem sabe. Bom, de todo jeito, agora sim, vamos direto pro capítulo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com a Yor saindo para comer junto com as suas colegas de trabalho. Afinal, aquilo é como um pedido de desculpas por elas terem duvidado da sua fidelidade ao Lloyd e terem achado que a Yor estava traindo o Lloyd, né? Bom, nada mais justo. E aí a Yor fica bem feliz ao sair de casa porque ela pôde ajudar num outro dia o Lloyd com aquelas anotações, né, no trabalho ali dele e tudo. Mal sabe ela que está concedendo informações valiosas para o Wise. E aí o Lloyd também fica feliz com tudo isso. Só que quem está olhando e mirando ali nos pensamentos do Lloyd é a Anya, que percebe que o plano, a guerra da amizade está sendo perdida, porque sua mãe está saindo na frente com o seu plano C e o plano B não está dando nada certo. Então a Anya precisa dar uma virada. Precisa mostrar o seu valor como uma agente valente. E aí então ela tem uma ideia muito esperta. Porque já que o professor Alten estava no caderno da Melinda, tendo alguns contatos ali com Donovan Desmond, o Lloyd vai querer, né, conversar um pouquinho com ele e adquirir algumas informações. É nisso que a Anya se aproveita dos pensamentos e fala assim: "Ó, papai,
Então, sabe o que é? A Anya tá com uma vontade de estudar, porque se ela não estudar, ela não pode voltar para a turma da Beck e do segundo filho e tal. Então, a Anya do nada deu uma vontade aqui de estudar. Por que eu não vou lá na casa do vovô Sigmund para ele me ensinar? Porque ele me ensina super bem, é muito divertido, esse tipo de coisa e tal. E aí o Lloyd fala, caramba, é o pretexto perfeito. E aí a Anya olha assim pro Lloyd, tipo, eu sou uma agente valente, tá vendo? E o Lloyd, boa sacada, filhona. Então, a união ali de pai e filha foi muito boa, foi muito divertida. Mas a Anya já tá vendo que o vovô pode ser amigo de alguma forma do chefão final, será? E bom, é aí então que eles vão bater na porta dos Altin e o vovô Sigmund, é claro, aceita ensinar a Anya novamente. E aí então a Anya já vai sentar ali junto com ele e tudo, enquanto o Lloyd vai se sentar e tomar um chá com a vovozinha. E nisso ele já vai tentar tirar algumas informações, porque quando ele os ajudou na mudança, ele não conseguiu encontrar nada que ligasse ao Partido Nacional, ao Desmond e esse tipo de coisa. Por isso, uma conversa ou talvez olhando alguns documentos, como fotos, por exemplo, bom, talvez ele encontre alguma informação valiosa. E é aí então que a Anya, ao se sentar com o vovô Sig, é questionada sobre o que ela quer aprender hoje. Só que a Anya não quer aprender nada, ela só foi lá pela missão. E aí ela começa a pensar e fala assim, vovô, me fale sobre as organizações do mal. E aí o vovô tipo, que é isso aqui? E o Lloyd, meu, o que essa menina tá falando? Essa menina tá ficando louca. Só que essa, pessoal, foi a deixa perfeita pra vovozinha dizer que o Sig sempre foi também muito curioso. E aí o Lloyd se aproveita disso para questionar algumas coisas e saber um pouquinho mais sobre o vovô Sig. E aí ele pergunta, pô, ele sempre foi assim, curioso, esse tipo de coisa e tudo mais. E aí então a vovó começa a contar que eles se conheceram depois que começaram a trabalhar. Ela trabalhava na administração da universidade, enquanto o vovô Sig já era professor. Detalhe é que ele sempre tinha ali o seu brilho nos olhos, então ali podemos ver que talvez ele fosse um médico, cientista, estudioso, que via um mundo de certa forma colorido, ou seja, assim como o Henderson via no comecinho, antes dele ver que o mundo, bom, não era tão colorido assim, vamos dizer. Então, acredito que era um estudioso que acreditava muito em suas pesquisas e se dedicava muito e por isso era muito curioso, mas a partir disso, talvez tenha se envolvido onde, entre aspas, não deveria. E assim ajudando na guerra de uma forma indireta. Mas mesmo que fosse indireta, ele sabia dos seus próprios pecados, como nós vamos ver ao decorrer do capítulo. Bom, é aí então que o Lloyd diz que eles são um casal maravilhoso, que eles são incríveis e que ele quer aprender com o exemplo do casal Altin. E nisso, ele fala sobre as fotos que eles colocaram em casa, fotos de casal e tudo mais. E ele fala, nossa, eu queria ser como vocês e tudo, vocês são um exemplo pra mim, não sei o que, papapá. E nisso a vovó fala assim, eu tenho umas fotos antigas, você quer ver umas fotos antigas? Aí o Lloyd fala, nossa, vai ser perfeito, será que tem uma foto do Desmond aí? E um detalhe importante a partir disso, que não pode passar batido, é que o vovô Sig sempre carregava uma câmera, pois usava no trabalho de campo. Então, quem sabe, através das fotos, em alguma ali escondida, nós não tenhamos a foto da mãe da Anya de alguma forma, esse tipo de coisa. Já pensaram nessa possibilidade? Pessoal, o negócio ali, ó, a gente tem que pegar nos detalhes. Bom, é aí que ela começa a mostrar Berlin antes da guerra e tudo, e o Lloyd se aproveitando de tudo e fala, quem é essa pessoa aqui? Você lembra quem que era essa pessoa aqui? Que legal, né? Pra tirar mais informações, saber quem estava com contato ali com o Sigmund, porque a ligação com o Sigmund também liga ao Desmond. Então, pessoas que estavam ao lado dele também podem estar ao lado do Desmond, assim como a equipe de medicina que eles vão mostrar numa fotinha um pouquinho mais pra frente. A Anya, vendo tudo isso, ela pensa, meu Deus, o pai tá se dedicando pra caramba, a Anya também tem que se dedicar. Então, como a pergunta foi muito aberta e o vovô tá falando nada com nada, eu tenho que chegar mais perto ali, já que o papai tá desconfiando que o vovô Sig pode fazer algum mal pra família e tudo, pode estar por trás ali dos planos de alguma coisa lá do Desmond e tal, e aí ela resolve fazer uma pergunta na lata, gente, que tipo, deixa o vovô de olhos fechados ali,
abertos de uma hora para outra. Porque ela pergunta se o vovô Sig já esteve dentro de uma organização do mal, fez parte dela e fez coisas malignas, fez coisas más e tal. E aí o vovô, tipo, fica chocado, né? E aí o Lloyd, pô, meu, o que essa menina tá perguntando? Tá ficando maluca e tudo. E aí o vovô, ele dá uma resposta que, gente... Bom, é uma resposta assim que dá a entender que algumas coisas ele tem noção que ele fez talvez de errado. Não de errado exatamente diretamente sabendo disso, mas indiretamente, ou seja, a partir dos seus estudos foi possível que algumas coisas ruins fossem acontecer. Para quem assistiu aquele filme Oppenheimer, por exemplo, imagina que você cria uma teoria na ciência e tal, ou então você cria algo novo assim na ciência, uma tecnologia nova, e ela é usada para o mal. Bom, seria mais ou menos a mesma coisa. É como criar os aviões, e os aviões, ao invés de transportarem pessoas, são usadas para destruir, tipo, soltar bombas em tudo quanto é canto. Ou seja, o avião está sendo usado de uma forma ruim. Entende o ponto? Mais ou menos assim, ele criou o avião, né, mas usaram de uma forma ruim, o que faz ele se sentir culpado por ter criado o avião. Mais ou menos nesse sentido. E um outro detalhe que a gente não pode deixar passar batido é que a gente não sabe o que ele estava pensando no momento que ele começa a responder a Anya, afinal, os estalos ali na sua cabeça estavam ali, ó, tchum, enquanto ele estava falando sobre as organizações do mal, que ela tá querendo dizer uma organização mais realista e tudo, e ele diz assim que, olha, se nós considerarmos uma nação em guerra como uma organização do mal, eu não posso responder como não completamente a sua pergunta. Ou seja, então provavelmente ele não fazia parte de uma organização do mal, mas graças a fazer parte de uma nação que estava em guerra e até ajudando ali o primeiro-ministro enquanto eles estavam batalhando e tal, mesmo não tendo participado da guerra em si, talvez isso faça com que ele, graças aos seus experimentos ou então pesquisas acadêmicas, trouxe com que algumas coisas ruins acontecessem dentro da guerra. E aí então a esposa dele pergunta algo que fica sem resposta, porque a Anya vai perguntar algo por cima dela. Porque quando ela pergunta, pô Sig, mas você não se dedicou ao país e às pessoas e tudo mais? E ele não responde. O Lloyd fica caladinho ali, a Anya pergunta se o vovô esteve na guerra, ele explica que não esteve, porém o primeiro-ministro o visitava para tirar talvez algumas dúvidas, para conversar sobre algumas coisas. Ele se lembra que a Melinda era uma mulher muito atenciosa, enquanto o Desmond, ou Jasmond, que ele erra ali os nomes a todo momento, né? Ele fala que o Desmond era uma pessoa muito séria. Então ele explica pra gente que como um médico estudioso, ele costumava ser convocado pelo governo para algumas pesquisas acadêmicas. Sobre o que exatamente ele não lembra muito bem. De todo jeito ele era convocado, não ia para o campo de batalha, não ia para a guerra, mas participava indiretamente falando. O Lloyd pergunta nesse momento se ele frequentemente se encontrava com o presidente, o primeiro-ministro ali, o Desmond, e ele de bate-pronto diz que sim, ele se encontrava frequentemente. Embora mais pra frente no capítulo ele começa a perder, parece que a memória, e ele já não se lembra nem do nome direito e muito menos se, meu Deus, eu me encontrei com ele uma vez, cumprimentei ele uma vez, só foi 2 vezes, só foi 3 vezes, eu não lembro exatamente. Então já começa ali a perder a memória, mas por enquanto parece que ele tem ali a sua sanidade, as suas memórias intactas, digamos assim. É aí então que ele diz que ele já tinha uma certa idade, então ele não foi muito longe com o Desmond, ou seja, eles não se encontraram tantas vezes assim, mas ele costumava ser chamado, e aí a Anya pergunta se as pessoas importantes costumam estudar, precisam estudar e tal, e ele diz que sim, as pessoas importantes precisam estudar, porque às vezes áreas em específico ela não vai ter conhecimento. Agora, qual é o objetivo do primeiro-ministro para ter esse conhecimento? Bom, ele talvez não tenha o conhecimento da ciência, mas ele tem em poder de suas mãos, graças ao poder político, pessoas importantes que podem trazer coisas novas, como tecnologias e tudo. Não necessariamente você precisa entender de tudo, mas você precisa de pessoas ao seu lado que entendam. Bom, o Lloyd vai mais fundo nesse momento e pergunta do que eles conversavam, do que eles costumavam falar quando eles se encontravam. E aí, então, olha só a área diretamente da mente, pelo menos ao que parece, que o Sigmund conversava com o Desmond. Ele não sabe exatamente, mas aparentemente os transtornos neuróticos dos soldados, ou então algumas coisas de fármacos, ou seja, farmácia, remédios, esse tipo de coisa, talvez para ajudar esses soldados com problemas neuróticos ali graças à guerra, que causa vários traumas, às vezes a pessoa sai
Você já viu, com certeza, algum filme, por exemplo, ou já ouviu falar aquela guerra que teve no Vietnã, muitas pessoas dos Estados Unidos, do próprio Vietnã e tudo, quando voltam, soldados voltam até que vivos, guardam traumas, assim, por terem matado diversas pessoas, como também visto muito sofrimento, companheiros seus morrendo, companheiros que você faz amizade ali no campo de batalha. Então, os experimentos já começam por aí do que ele tá lembrando mais ou menos, e a partir disso a gente pode tirar, transtornos neuróticos por acidente. A Anya, como cobaia 007, acabou adquirindo poderes. Olha só, né? É aí então que ele mostra uma foto daquela época junto com outros médicos ali, pessoas ligadas à medicina, e até tem o ex-diretor geral, que o Lloyd não conhece, do hospital do Lloyd. Então, o Lloyd aqui está adquirindo diversas informações não só sobre as pessoas, mas como também pessoas que estão ligadas ao Alten e pessoas que podem ter a sua sanidade ou talvez algumas informações que eles podem tirar. Por isso que o Lloyd vai dar uma pesquisadinha a mais. Então ali nós vemos como se fosse um conglomerado de médicos que talvez tenham feito parte desses planos, desses experimentos onde a Anya está diretamente ligada. Entre essas pessoas também temos o fundador das farmácias Glooman, que foi comprada pelos Desmond. Foi isso, né, que aconteceu nos capítulos passados, né? Se eu não tô enganado, foi isso, né, que o bichinho lá ficou bravo e tal, né? Mas bom, de todo jeito, é o avô do George, né, que é aquele garotinho cabeçudo lá, que parece que tem ligação ali também com o professor Alten. Então, mais um que pode ter ligação também com o Desmond. Porque não era apenas o professor Alten que era chamado, e sim outras pessoas. Então, outros médicos, outros especialistas, outros cientistas. É aí então que eles começam a procurar alguma foto com os Desmonds e tudo, eles acabam não encontrando. Nisso que eles não encontram, o vovô já começa a ficar meio birutinha das ideias e fala assim: como que ele era mesmo? Qual que é a cara dele mesmo? Eu acho que eu só cumprimentei ele uma vez, eu só devo ter visto ele uma vez, não sei exatamente. E a Anya, lendo esses pensamentos, ela fala: pô, o vovô não parece ser alguém do mal. Ufa, ele parece ser alguém do bem, não tá contra o papi nem nada do tipo, e parece que o vovô não sabe de nada do Desmond. Então é uma missão inútil e que bom, né? Que bom que o vovô é legal. E é isso aí. E realmente a visão da Anya e até do Lloyd sobre o vovô e a vovó, eles não são pessoas ruins, mas com certeza têm os seus pecados, ou então os seus erros ao longo do caminho, ou talvez não erros, mas algumas pesquisas que outras pessoas utilizaram para o mal. E isso pode trazer ali talvez até mesmo um trauma para a cabeça do próprio Sigmund. E aí então a Anya, descobrindo que o vovô talvez não seja do mal, nem tenha o papi como alvo, nem nada do tipo, ela fala assim: a Anya já cansou de estudar, quer ir embora. Mas nem começou a estudar, né? Só que aí a vovó oferece uns docinhos, então: Anya, por favor, ficar, eu fico. Bom, é aí então que o vovô começa a ensinar sobre sociedades secretas ali, que organizações do mal talvez existam e tal, mas sociedades secretas com certeza existem. Então vamos falar disso. Tinha até uma da minha época da universidade e tal, que se criou a partir de um clube social. E aí, sociedade secreta, será que a gente pode considerar o WISE ou até a SSS? Não, a SSS não, porque ela é pública, mas as outras partes ali do governo... a Garden, por exemplo, como sociedade secreta. A gente tem ali uma ligação. Então não são consideradas organizações do mal, mas são sociedades secretas ali, né? Tem uns rituais e tudo. Ele começa a ensinar a Anya, ela fica toda alegre porque coisas secretas, né? Tipo, coisas, sabe, mais fantasiosas, entre aspas, assim. A menina se encanta muito mais do que as outras coisas, né? E aí o Lloyd não vai encontrando informação nenhuma, não vai encontrando nenhuma falha, e aí ele pensa: pô, esse casal aqui parece ser de boa, o velhinho parece ser de boa, parece que eles não têm ligação nenhuma e não são pessoas ruins, não me têm como alvo, já sei sobre a Nora e o filho deles, que eles não têm filho e blá blá blá, já sei desse tipo de coisa. E os velhinhos ficam bem felizes ali que a Anya tá junto com o Sigmund, porque é como se fosse uma neta, a neta que eles não têm, mas mesmo assim, de todo jeito, o Lloyd vai pedir pra Wise fazer uma investigação ali em Convênia, onde tinham as instalações que o Sigmund trabalhou. E aí a vovó olha pro Sigmund junto com a Anya e diz pro Lloyd que ele se tornou bem senil, o Sigmund, só que quando ele tá junto com a Anya parece que ele sente mais com vida, parece ele ser o antigo eu dele, sabe? Que era bem animado com as coisas, bem curioso, bem atencioso, assim, sabe? Menos esquecido, digamos. E, gente, quando ela diz o seu antigo eu, isso tá no inglês, né? Não tá exatamente assim no português.
Gente, me dá aquela sensação de, opa, a Anya traz de volta as memórias que ele se esquece por alguns momentos. Isso é um ponto positivo, porque quanto mais conexão a Anya tiver com ele, mais conexão não só com o passado e mais coisas vamos descobrir, como também temos a outra parte que o vovô vai se sentir melhor assim. Então, o velhinho que às vezes queria uma neta ali e não tem, agora tá tendo. Ou então um neto, né? Sabe, pra cuidar assim, o vovô gosta disso, né? E aí o Lloyd olha pros dois, vê eles como boas almas, acredito que sejam realmente, mas o Lloyd diz assim, não posso confiar totalmente porque vai saber, né? Nisso a Yor já deve estar chegando em casa e o Lloyd fala, bom, por hoje é só, vamos embora e tudo mais, não sei o quê. E aí a velhinha diz pra ele ali, né? A vovó fala assim, olha, se você quer seguir o nosso exemplo, como você disse antes, você não estava se lembrando disso, né, Lloyd? Siga o nosso exemplo aqui que quando chegar em casa, dá um beijo na sua esposa, né? Dá um beijo de boas-vindas e tal. E o Lloyd, quê? Tipo, né? E aí chega a Yor, nisso que ela chega, oi gente, vocês foram visitar os nossos vizinhos e tal, não sei o quê. E aí a Anya manda logo essa, ó, mamãe, o papi falou que vai te dar um beijo quando você chegar em casa. E aí a Yor, tipo, o termômetro dela de paixão liga lá no alto, estoura tudo, ela fica maluquinha. E aí ela começa a pensar e fala, deve estar pensando tipo, mas isso seria uma boa, mas eu tô com vergonha. Então ela, oh meu Deus, eu vou voltar a beber sozinha, tô vazando. E aí ela vai embora. Gente, essa cena foi muito engraçada. E o Lloyd ainda dizendo, realmente, contato físico não é muito com a gente, é capaz de eu levar um soco, um chute, alguma coisa, é um perigo. Mas olha, meu filho, até que valeria a pena um beijo da Yor, você não acha, Lloyd? Pô, arrisca aí, para com essas manias, malandro. Bom, de todo jeito, a Yor ficou tão doidinha que ficou correndo pela noite toda. A Anya já foi dormir e tudo, e é aí então que nós nos deparamos com a casa do Sigmund, e ele não consegue dormir. Nisso a sua esposa chega perto dele, pergunta se ele tá com dificuldade de dormir, se tá tudo bem, então não sei o que, ele fala, tô com dificuldade mesmo de dormir, e aí ela pergunta pra ele, então é um dia de depressão? Ou então no inglês tá dizendo assim, é aqueles dias pra baixo de novo, que você tá se sentindo assim, tá se sentindo meio estranho, tá meio ruim, não tá conseguindo dormir, talvez sendo atormentado por alguma coisa que a sua própria esposa não sabe, porque alguns segredos parece que ele esconde dela. E na história de Spy Family, nós vemos que toda pessoa esconde algum segredo de alguém, mesmo pra pessoa que ela mais confia na vida, digamos assim. Porque todos temos segredos, né, no final das contas. Segredos que nós não queremos revelar, mesmo pra pessoa que a gente ama muito, ou então para um grande amigo, por N motivos. E parece que o vovô deve ter ali algum probleminha com isso. Então, ali no português eles colocaram como hoje por acaso é um dia de depressão, dando a entender que é um dia ruim pra ele, que ele não tá conseguindo dormir, que tá ficando mal, com insônia e tudo, e ele tá com os olhos ali arregalados e tal, porque talvez esteja sendo atormentado pelas suas memórias do passado. Isso é o que eu estou achando. Afinal, graças às suas pesquisas acadêmicas, provavelmente, os experimentos foram feitos na mãe da Anya, na Anya, aquela menina sofreu, aquela mãe sofreu, aquelas pessoas sofreram, porque se teve cobaia 007, deve ter tido 001, 002, 008 talvez, e por aí vai. E esse projeto pode ter sido descontinuado, mas de toda forma fez mal para algumas pessoas, o que deixou a mente do velhinho ali empolvorosa, tipo, meu Deus, me sinto culpado por tudo de mal que eu fiz, e como um mecanismo de defesa, além de ficar velhinho e tudo, e ter essa probabilidade de ter um Alzheimer, algum problema ali de memória e tudo, ele teve ao mesmo tempo esse mecanismo pra, tipo, apagar meio que essa coisa da sua mente, porque isso o fazia mal, fazia ele ficar a todo momento desse jeito que ele fica nesse capítulo agora, nesse dia de depressão. E aí então que ela vai fazer um chá de ervas ali pra ele se acalmar e tudo, ficar tudo bem, quando ele já pega ali uma caneta, puxa, porque ele tem que anotar tudo antes que ele esqueça, porque realmente ele tem um problema ali de memória. Só que o que se passa na mente dele agora é ainda mais confuso, pois ele diz assim, aquele Desmond sabe disso? Ou em inglês, o Desmond sabe disso, né? Então muda um pouquinho ali o sentido da coisa, porque assim, será que o Desmond sabe que a cobaia 007 está viva, ou então que o plano continua em ação? Dá a entender esses dois lados. Um, que o Desmond sabe que isso está acontecendo, ou se ele já soube, se ele sabia que isso acontecia por debaixo dos panos, e talvez o Desmond seja uma pessoa boa, então fica muito em aberto, fica subjetivo. De todo jeito, para além dessa subjetividade, ele se pergunta se o plano continua em ação e o que ele deve fazer. Por isso ele já vai anotando ali as coisas e, tipo, ele coloca ali, note to,
não dá pra entender exatamente. Talvez seja note to self, notas pra mim mesmo. É isso que deu pra entender ali. Ou então notes to send, ou seja, notas pra enviar. Não enviar pro Desmond? Não, acredito que não. Acredito que seja notes to self, notas para mim mesmo, para que eu não me esqueça. E aí ele se pergunta se ele deveria pesquisar mais a fundo e saber se a Anya é a cobaia 007, ou então é o sujeito de testes 7. Ele diz 7, nós temos que nos lembrar do primeiro capítulo, onde a Anya é mencionada como cobaia 007, então não tem erro, não é a mãe dela, e sim a própria Anya, uma criança. Então o vovô Sigmund parece estar ligado diretamente aos experimentos da Anya, mesmo que a Anya e o próprio Lloyd descartem um pouquinho a ideia que ele tenha tido tanto contato ali com o Desmond, a ponto de ser alguém importante sob influência para ter umas informações a mais, saber até mesmo dos planos do Desmond. Agora, como ele identificou que a Anya era aquela garota? Será que em algum momento ele parou e pensou, meu, essa menina se parece muito com a filha daquela mulher? Ou então será que ele olhou para Anya e pensou, essa menina é exatamente igual àquela que eu vi crescer, pelo menos por um breve momento? Gente, são muitas respostas que não foram respondidas, mas algumas a gente já sabe. Ele está com certeza ligado aos experimentos. Agora, o quão relacionado, o quão dentro desses experimentos ele está ligado com as pesquisas acadêmicas, nós não temos ideia. Mas eu posso bolar aqui a ideia de que ele foi um dos que criou realmente uma parte da pesquisa para se completar num todo e promover esses experimentos que acidentalmente, segundo o primeiro capítulo de Spy Family, ocorreram para que a Anya obtesse poderes paranormais. Talvez eles estavam pesquisando como adquirir, talvez, não poderes da mente, mas poderes outros ali, talvez querendo deixar com que o cérebro ficasse mais evoluído de alguma forma, mas acabou que a Anya teve um poder um pouquinho diferente do comum, né? Então, não sei. Nossa, cara. São muitas perguntas, poucas respostas, mas acredito que aos poucos os capítulos aí vão nos dizendo o que vai acontecer. Eu sei que esse capítulo foi bom demais. Gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O que vocês pensam? Quais são as suas teorias? O que vocês imaginam? Vocês acham que o vovô Sig, ele tá sendo atormentado pelas memórias do passado nesses momentos que ele lembra de alguma coisa assim, principalmente relacionada a Anya e aos experimentos que eram feitos com ela? Não sei. Agora, essa pergunta do Desmond, será que o Desmond sabia de tudo isso? Será que ele não sabia? Parece que ele sabia sim, mas ao mesmo tempo o texto em português dá a entender que o Desmond não sabia desses planos que eram feitos por debaixo do plano. Embora seja meio difícil de acreditar, mas será? Será? Não sei. Bom, isso só os próximos capítulos vão nos responder. Agora, o Mano Joe tá vazando, vou te aguardar num próximo vídeo. E deixa aí os comentários embaixo, quero muito saber como que a mente de vocês explodiu, porque olha, muitas e muitas possibilidades, né? O Mano Joe agora tá vazando, vou te aguardar num próximo vídeo. Eu fui e valeu!